Bom, gente, no programa de hoje, falar da situação da rede pública de saúde aqui de Rio Preto, né? Que está aí enfrentando problemas de superlotação, leitos esgotados, lotação aí nas unidades, principalmente em decorrência de doenças respiratórias. E para tentar amenizar a situação, a Secretaria de Saúde tem recomendado que as pessoas lancem mão da modalidade de telemedicina para evitar mais gente lá nas unidades. Mas sobre isso, para entender direitinho o que está acontecendo, vou conversar com o médico Marcelo Rubio, ele que é médico clínico geral do serviço de telemedicina aqui de São José do Rio Preto. Doutor Marcelo está aqui no Zoom comigo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado por nos atender, doutor. Bom, vamos lá. Faz um panorama para a gente, doutor, o que está acontecendo na rede de saúde de Rio Preto. Certo. O que a gente precisa entender é que existe sim, né, uma lotação, né? O número de atendimentos tem aumentado nos últimos dias, principalmente em relação às crianças. Então, as unidades de pronto atendimento, as UPAs, elas estão tendo um número mais que dobrado em relação ao ano anterior, devido a problemas respiratórios nessas crianças, né? São os sintomas gripais e sintomas respiratórios. Então, o vírus, né, o principal vírus, que é o vírus sincicial respiratório, ele não costuma acontecer nessas epidemias, vamos pensar assim, nessa época do ano, então é mais para o mês de maio, junho, mas parece que deu uma antecipada aí, em relação a esse número maior de atendimentos. E as crianças, elas estão ficando, sim, nesse momento, com uma situação mais grave, né? São crianças que antes elas tinham só sintomas gripais, não apresentavam desconforto, e hoje sim a gente está tendo crianças com sintomas mais graves da doença. A UPA, unidade de pronto atendimento, quando o paciente ele procura um atendimento nessa UPA, é feita uma classificação de risco, onde o paciente ele é classificado de acordo com a gravidade e de acordo com os sintomas. O que a gente pede para a população é que aquele pai e aquela mãe ou responsável que leve a criança na UPA, que ele entenda que o filho, ele pode sim ter sintomas mais graves, né? Uma criança que apresenta um desconforto respiratório, uma criança que está sem se alimentar, que está mais quieta, que não está brincando, né? Que tem uma tosse com um chiado mais importante, que tem febre persistente, essas crianças sim, elas precisam procurar a unidade de pronto atendimento, porque são crianças que precisam de um atendimento imediato, né? De acordo com a classificação de risco. Lembrando que o pai, a criança ela pode ser atendida na hora que chega na UPA, mas também o pai pode esperar até 4 horas para ter esse atendimento médico. O que a gente quer dizer para a população e a gente quer que os pais fiquem orientados é crianças com sintomas leves da doença, aquela criança que o nariz está escorrendo, tem uma tosse, mas que não apresenta sinal de gravidade, ou seja, não tem desconforto respiratório, né? Ela está conseguindo se alimentar. Se ela for classificada como uma criança com sintomas leves, que ela deixe de procurar a UPA, ou ela pode sim procurar a UPA para fazer a classificação de risco, né? Mas que ela também acabe optando pelas outras modalidades de atendimento, que no caso seria a UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, e a telemedicina. Lembrando que temos 28 unidades básicas de saúde, né, com pediatras. Então, se for uma criança mais leve, ela pode procurar a UPA, mas também pode procurar a UBS. E no caso das crianças com sintomas leves, também os que são classificados em azuis e verdes, na classificação de risco, eles podem também procurar a telemedicina, ligar, agendar a sua consulta para ter o atendimento naquele mesmo dia. Na grande maioria das vezes, isso é quase sempre, a gente consegue dar o atendimento para aquela criança no mesmo dia pela telemedicina também. Isso a gente pede para a população ter essa conscientização, por quê? Porque às vezes uma criança com sintomas mais leves, ela procura o atendimento na UPA e lá ela acaba tendo contato com outros vírus e pode sair da UPA com outra doença, né? Então, a nossa preocupação, às vezes, uma criança que chega lá com resfriado comum e pode sair de lá com Covid, né? Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, pode sim procurar o atendimento, deve procurar o atendimento, mas aquelas crianças que passarem na UPA e que forem classificadas como sintomas leves, que são classificadas como crianças que não têm um risco imediato,
né, naquele momento, elas podem sim procurar as UBSs ou a telemedicina. A gente está com o telefone aí do 0800 da telemedicina, é o 0800 7722 123. É só ligar para esse número e o atendimento já é feito, doutor? Qual que é o Não, procedimento? Isso, o telefone é esse mesmo, 0800 7722 123. Quando o usuário ele liga na telemedicina, ele vai falar com um triagista, né? Uma pessoa que está ali, que ela vai fazer a triagem e vai fazer algumas perguntas e alguns questionamentos. Primeiro, consegue o atendimento na telemedicina aquele usuário que é cadastrado no município, porque às vezes liga pessoas de fora, pessoas de outros municípios, não tem como a gente prestar o atendimento. Então, primeiro vai perguntar o CPF ou o nome da criança, né, ou do usuário, pode perguntar o PFJ, que é o número do cidadão, e aí o triagista ele vai localizar o prontuário e ele vai fazer perguntas pertinentes, o porquê o pai ou a mãe quer agendar a consulta. Quando a mãe e o pai falam sobre os sintomas, eles já têm, né, uma capacitação que permite com que o triagista ou agende a consulta, porque é uma criança com sintomas leves, que naquele momento não corre nenhum risco, ou ele pode sim, o pai e a mãe pode ligar, se o triagista perceber que é uma criança que tem risco, é uma criança que tem desconforto, é uma febre muito alta, que já é persistente, o agendamento ele acaba não sendo realizado. Aí o pai e a mãe é orientado a procurar a UBS ou procurar a UPA, e isso tudo é registrado no prontuário eletrônico. Então, primeiro eles ligam, passa com o triagista vai fazer essa triagem, perguntar os sintomas, a duração dos sintomas, e vai ou não fazer o agendamento de acordo com a gravidade do paciente. Lembrando que os pacientes graves não serão agendados, porque não tem como a gente prestar esse atendimento por telefone nos casos mais graves, mas eles serão orientados a procurar a UBS ou a UPA. Se for uma criança que se enquadra com sintomas leves e que pode sim esperar ali 2, 3, 5, 6 horas para ser atendido, ou seja, ter o atendimento no mesmo dia, essa consulta será agendada e na hora agendada, o médico entra em contato pelo telefone deixado durante a triagem para fazer a consulta. A consulta é como se fosse, né, a consulta no presencial, onde o médico vai conversar, vai investigar o que está acontecendo, a gente consegue passar os medicamentos, né, os sintomáticos para a criança. Se houver a necessidade, se o médico julgar necessário, a gente pode fornecer um atestado médico. Isso também é importante que os pais fiquem cientes que o atestado ele é uma conduta médica e que o médico avalia ou não a necessidade do afastamento, mas se houver a necessidade, tem como a telemedicina fornecer esse atestado, da mesma forma que a gente pode pedir, por exemplo, um exame de teste de Covid, se a gente achar que é um paciente suspeito. Então, ele tem esse primeiro atendimento, porque quando ele chega na UBS, no caso de realizar exame de Covid, ele já chega com toda a documentação. Ele vai só para realizar o exame. O exame. No caso o senhor falou do atestado ou às vezes uma receita de um antibiótico, qual que é o procedimento? A pessoa vai buscar enfim? Isso. Como o prontuário, ele é um prontuário que tem a história do paciente, né? Então a gente tem isso tudo atrelado. Então a gente tem os atendimentos e a gente tem a farmácia também, onde o pessoal da farmácia das UBSs, né, das unidades básicas de saúde, e a farmácia municipal, eles têm esse prontuário do paciente, eles conseguem acessar o que o médico prescreveu. A gente manda a receita, né, via o WhatsApp, e ele chega na farmácia dos postos de saúde e ele mostra aquela receita e o pessoal da farmácia tem no prontuário, então ocorre a dispensação do medicamento. Bacana. Doutor, o senhor, voltando um pouquinho às causas, o senhor falou o nome do vírus, eu nunca consigo falar, é sincicial, né? É isso? Vírus sincicial respiratório, né? O RSV. Que é um vírus que acomete mais crianças, idosos, crianças menores de 2 anos têm um acometimento maior, e é um vírus que causa um resfriado comum. Infelizmente, a gente não tem um medicamento eficaz, né, contra o vírus, não temos uma vacina ainda contra esse vírus, então por isso que a gente tem que ficar mais atento, porque é um vírus que pode causar, por exemplo, né, bronquiolite, que é uma inflamação, né, no pulmão da criança e levar a um desconforto respiratório. Uma coisa importante para dizer nesse momento é que a telemedicina, existem limitações, né? A telemedicina é um serviço que veio para o município para complementar o atendimento nas UBSs e na UPA. A nossa intenção não é substituir o atendimento presencial. A nossa intenção é fazer com que
a telemedicina venha para dar um suporte naqueles casos mais leves. E uma restrição da telemedicina, uma limitação, é que nós não conseguimos prestar o atendimento para crianças menores de 2 anos. Então, na telemedicina só serão agendados as crianças maiores de 2 anos. Se ligar e procurar um atendimento, a gente orienta, nos casos das crianças menores de 2 anos, a procurar um atendimento presencial, ou na UBS ou na UPA. Por quê, doutor? É para conversar com a criança, para ver o... Não, é porque é uma criança que nos primeiros meses de vida, ela tem um risco maior, né? Ela é uma criança que teve menos contato com os vírus, né, bactérias, aquilo que produz a imunidade, e é uma criança que a gente precisa também fazer a puericultura. A puericultura é o que a gente faz nas crianças de 0 a 2 anos. Então a gente precisa ver como está o crescimento dessa criança, então ela precisa ser pesada, ela precisa ser medida, colocado em curvas, né, para a gente poder ver se o crescimento ele está adequado para aquela idade. Então aí fica inviável porque a gente não tem como pesar e medir a criança por telefone, então por isso que as crianças menores de 2 anos, elas não têm como ser atendidas pela telemedicina. Perfeito. Doutor, alguma explicação para essa antecipação do que o senhor disse que não é comum verão, outono agora que nós estamos, essas doenças respiratórias mais lá para o inverno, né? Alguma explicação para isso? Olha, o que a gente acredita que aconteceu foi que essas crianças elas ficaram restritas durante a pandemia. Então elas ficaram sem ir à escola, né? Ficaram sem ter o contato e são crianças que a gente percebia uma gravidade maior nos menores de 2 anos. E hoje a gente tem crianças com mais de 2 anos apresentando esse tipo, né, de sintomas mais graves. Então acredita-se que é por não ter tido aquela exposição nos 2 primeiros anos de vida, pelo fato de ter ficado mais restrito por causa do isolamento mesmo, devido à pandemia do Covid-19. Perfeito. Não tiveram contato, não garantiram a imunidade, né? Verdade. Ô, doutor, Isso. questão de leitos. Como é que estão os leitos do município, o leito UTI, mesmo leito de enfermagem? Qual que é a situação atual? Existe sim, né? A gente sabe que existe um aumento maior, né? A questão do leito é uma coisa que existe, né, um sistema hoje que é o CROSS, que é um sistema onde o paciente ele é inserido, né, e ele fica assim aguardando vagas. É claro que aqueles casos mais graves, né, existem as vagas para aqueles casos que a gente chama de vaga zero, que é o paciente que tem risco iminente de morte. Então é um paciente que ele consegue essa vaga mais rápido, mas existem casos onde o paciente ele precisa sim ser transferido para um ambiente hospitalar, mas não algo imediato, né? Então assim existe sim essa superlotação. Isso é no Brasil todo. Isso não é só a nível de São José do Rio Preto, não é só a nível no estado de São Paulo, isso é nível nacional. Então, existe sim. E tem alguma, o senhor disse que não tem remédio nem vacina. Que dica que o senhor dá para os pais, talvez não enviar para a escola nesse momento? Qual que é a orientação mais recorrente aí? O que a gente orienta é uma boa hidratação para as crianças, tá? Elas precisam, né, ter uma hidratação adequada. A criança, às vezes, ela não ingere a quantidade de líquido, né, de água necessária. Então, o pai sempre procurar fazer uma hidratação. Percebeu que a criança está com o nariz entupido, está com congestão nasal, usar um soro fisiológico nasal, isso não vai causar mal nenhum, né? Fazer a lavagem, né, da narina com o soro. E, claro, apresentou uma febre mais baixa, é o primeiro pico. Se a criança não tiver alergia, né, ao medicamento, o pai e a mãe dá o primeiro medicamento em casa, né? É sempre bom ter o medicamento ali, um antitérmico, para poder ver se essa febre ela vai persistir, se ela não vai persistir. Então é mais a questão da alimentação, da hidratação, lavar o narizinho com soro, né? E no caso de uma febre mais baixa, né, assim, dar o medicamento para ver se isso vai persistir. Em relação à escola, a gente entra aí, né, num contraste, porque as crianças também precisam dessa educação, né? A gente perdeu muito com essas crianças afastadas do ambiente escolar, isso acaba tendo um prejuízo, né? Talvez não agora, mas a longo prazo em relação à educação. Então, assim, não ir para a escola desde que tenha sintomas, né? Agora, a criança saudável, a criança que está se alimentando, a criança que está bem, que está correndo, que está brincando, sim, frequentar a escola, né? O uso de máscara pode ser uma alternativa?
Isso, o uso de máscara pode ser uma alternativa. A gente sabe que com crianças é mais difícil, né, pelo controle, porque as crianças não é como adulto, né, no sentido de ter esse controle maior, mas o uso de máscara sim. E uma coisa interessante é que os pais também, a gente viveu uma pandemia, né, a gente agora está vivendo esse maior número, né, de casos aí do vírus sincicial respiratório, né, e dessas crianças mais graves. O que a gente também precisa que os familiares entendam e os pais é que precisam evitar locais fechados, né, aglomerações, porque o vírus está aí. Então, às vezes frequentar um shopping, frequentar uma festa da família com a criança com sintomas, né? Então não é interessante. Então, a gente também precisa entender que se quer passear, se quer levar a criança, procurar lugares abertos, né? Onde Sim. não tenha um número grande de pessoas para tentar diminuir, né, esse contágio. Legal, gente. Estou conversando com o Dr. Marcelo Rubio, é o clínico geral da telemedicina de Rio Preto. Doutor, para a gente encerrar, essa vacina de gripe que costuma ter em clínica particular, é recomendável? O senhor falou que para o caso do sincicial não tem, mas ajuda alguma coisa? Isso. Sim, ajuda porque a vacina, ela cobre, né? Ela cobre alguns vírus, né? É uma vacina que ela acaba sendo, né, modificada anualmente, mas a vacinação, eu sempre defendo a vacinação, né? Porque é uma forma de imunização e a gente percebe que as crianças que são vacinadas, elas acabam tendo menos, né? Doenças e acaba tendo menos agravamento, né? Quando acaba entrando em contato. Então a vacinação é importante, sim. O Covid tá baixo o número, não é questão de Covid nesse momento, né? Não, não é. Nesse momento a gente assim, é claro que a gente se preocupa com o Covid. Infelizmente, a gente tem pessoas, tá, com Covid que testam positivo para Covid. O número é bem menor em relação ao que a gente já passou, né? Então, assim, também tem que se preocupar, fazer uso de máscara, lavar as mãos, né? Higienização. Mas o que nos preocupa agora é a questão mais das crianças mesmo, dessa superlotação, né? Então, a gente tentar seguir essas medidas aí para evitar, né, isso tudo que acontece, né, com esse número grande aí de crianças doentes. Tá certo. Doutor Marcelo Rubio, muito obrigado por suas informações, viu? Fica aí as dicas do doutor, então. Telemedicina, se você quiser agendar, o 0800 7722 123, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. Doutor, obrigado. Quiser deixar mais algum recado, fica à vontade. Tá certo. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de poder divulgar um pouco do nosso trabalho, da telemedicina, né, e orientar os pais, né, nesse momento que é o que está mais nos deixando aflitos, né, em relação às crianças. E dizer também que a telemedicina é um serviço que ela está no município, né, de São José do Rio Preto, lembrando que não são poucos os municípios que têm esse tipo de atendimento, né, em São José do Rio Preto eu acho que é um privilégio a gente ter mais esse recurso a ser utilizado. Lembrando que a telemedicina a gente consegue fazer atendimento também para adultos, então o paciente que faz uso de um medicamento contínuo, a gente pode renovar uma receita, a gente pode solicitar exames, a gente pode ver resultados de exames, a gente pode fazer guia de encaminhamento, desde que haja necessidade. Então, a telemedicina, em maio do ano passado, o Conselho Federal de Medicina regulamentou a telemedicina, e isso tem crescido cada vez mais, o número de atendimento vem crescendo, tem dia que a gente atende em torno aí de 180 pessoas, esse número já foi maior. Então, é um serviço que a população também tem que ter a consciência de que existe e que pode ser usado. Então, gravar aí, né, deixar esse número registrado, 0800 7722 123, para que quando haja necessidade, entrar em contato com a gente. E se a gente não conseguir fazer pela telemedicina, o paciente vai ter as orientações de onde buscar esse atendimento médico. Perfeito. Só antes de a gente terminar, está chegando uma dúvida aqui, um questionamento, achei pertinente. Se tiver que olhar uma garganta, por exemplo, da criança, como é que se faz isso pelo telefone? O médico consegue olhar ali Isso. ou aí, nesse caso, pede para ir para... Nesse caso, nesse caso é importante a gente saber, porque assim, a telemedicina, né, a teleconsulta, ela tem um recurso, né? Pode ser usado chamada de vídeo, né? Pode ser, por exemplo, mandado envios de foto. Às vezes o paciente tem uma lesão na face, então a gente pode pedir uma foto, deixar anexado aquela foto no prontuário, porque pelas características da lesão, a gente faz ou não a guia de encaminhamento. Mas no caso das crianças, em relação à garganta, se a queixa principal for a garganta, for a dor de garganta, não tem como a telemedicina avaliar, e aí sim a gente pede para ir no presencial, para Doutor, poder fazer o exame físico.
Maravilha. Doutor Marcelo Rubio, muito obrigado, viu? Vamos torcer para a situação melhorar aí nos próximos dias, né? Amém. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Tá aí o doutor Marcelo Rubio, o clínico geral da telemedicina de Rio Preto. Só por mais uma vez o número aí, Zati. 0800 7722 123. Lança a mão aí, se for uma coisinha leve ali, só uma orientação, evitar aí nas unidades, né? Até para preservar a criança, como o doutor disse, às vezes sai pior do que entrou, né? Por conta aí dos vírus que circulam nesses ambientes.